tarde a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse evento tão importante, né, para a arquitetura, que é o IA, primeira vez aqui no Brasil, né, primeira vez que a gente participa também de um evento tão importante desse tipo. Agradecer o pessoal da organização também pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer minhas abelhinhas, presente, sempre minhas companheiras, sempre presente em todos os eventos e tudo que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. Vou falar para vocês hoje sobre o meu projeto social, sobre o que eu posso chamar de missão, né, que é a minha Equipe Ideia, que é um projeto que eu desenvolvo há 6 anos nas redes sociais. Então, eu vou falar sobre a influência das redes sociais na qualificação profissional, né, como surgiu a Equipe Ideia, que hoje eu, com muito orgulho, falo que é a maior comunidade de arquitetura e design de interiores do país. Depois vocês vão entender o porquê de tudo isso. E quando eu falo maior, não é exagero nem prepotência, muita gente pode achar isso, mas vocês vão entender o propósito e tudo que está envolvido. Então, para começar, eu acho que o que representa a essência da Equipe Ideia são essas palavras, né? Vocês que vivem isso podem confirmar, porque a confiança que eles depositam em mim, né, dos meus trabalhos, de ter uma liderança, de ter alguém para cuidar do grupo, de passar informação, de realmente cuidar, né, do futuro profissional, cuidar como que eles estão se sentindo, o que eles estão precisando. Então, o nosso grupo vai além, né, de um grupo do WhatsApp só de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento. Então, a confiança que eles têm em mim é fundamental para a gente poder ter o conhecimento e a cooperação. Então, é uma base muito forte, né, que a gente desenvolveu, que a gente tem. Então, é uma infinidade de conhecimento que eles compartilham todos os dias, né? Então, projeto, dúvida de trabalho normal, dúvidas pessoais e a cooperação, né? Assim, um ajudando o outro, sem esse sentimento de disputa, de ego, que é tão comum, né? Infelizmente, na nossa profissão. As pessoas passam por cima umas das outras. E no nosso grupo é assim, a gente sabe que nunca vai ser julgado, não importa se sua dúvida é a mais boba que tenha, não importa se você é estudante do primeiro ano, se você já tem 10 anos de formado. Então, esse sentimento de união, né? Eu acho que isso que mais define todo mundo que entra na Equipe Ideia, quando eles se inscrevem, eles querem participar, né? Querem fazer parte dessa comunidade, querem fazer parte de, poxa, eu sei que vai estar sempre alguém para me ajudar, eu vou ter sempre um apoio no que eu precisar. Então, acho que esse é o nosso maior diferencial, né? Porque eu sempre falo, tem bilhões de grupos de WhatsApp por aí que você pode participar da área, né? Vários grupos de troca de conhecimento, informação, mas com essa essência, né? Com essa verdade envolvida, né? É uma coisa muito forte que a gente tem, essa união realmente, né? De todo mundo estar junto, se ajudar. Então, eu acredito que isso é o nosso maior diferencial, né? Como equipe, como grupo. E eu pedi para eles definirem a Equipe Ideia em uma palavra, né, no Insta Secreto. E eles falaram justamente família. Então, esse espírito de família que a gente vive, né, de saber que sempre vai ter alguém junto para ajudar, independente do que estiver acontecendo, vai ter apoio no que você precisa. Então, é essa essência que eu busco desde o primeiro dia, né, que surgiu há 6 anos atrás. Então, são 6 anos de história. Né? Não foi um grupo que começou ontem. Quando eu comecei era tudo mato, né, no Instagram. Então não existia comunidade, não era uma coisa, vou criar uma comunidade. Eu não fiz curso para criar uma comunidade. Eu vou contar para vocês como tudo aconteceu, para vocês entenderem o porquê que usar hoje em dia, né, as redes sociais para conhecimento, para troca de informação é tão importante para a qualificação profissional, porque eu recebo isso todos os dias, né, por direct, mensagem no privado, eles me mandam falando, Kai, Equipe Ideia isso, Equipe Ideia aquilo, tipo, quanto que isso mudou realmente, né, a vida deles. Então, qual que é a missão da Equipe Ideia, né? Hoje eu consigo definir qual que é a missão, porque no início, quando eu criei, eu não fazia ideia do que eu estava criando, né? Eu criei, assim, sem pretensão nenhuma de transformar isso numa comunidade. Então, a missão é ser uma forte ferramenta de transformação na vida de jovens profissionais, investindo na educação, conhecimento e experiências. Eu acho que essa é a maior definição que a gente tem enquanto grupo.
Quando eu falo experiências, é o que a gente está vivendo hoje, né? É a oportunidade de estar aqui, é a oportunidade de fazer os encontrinhos que a gente faz, as atividades. Então, marcar de alguma forma na vida daquele estudante ou daquele profissional, né? Oferecer experiências novas, oferecer oportunidades. Então, são coisas que marcam, né? E transformam realmente a vida do estudante. E é isso que eu pretendo, que eu procuro fazer para eles em todas as ações, em todos os dias. Tudo que eu faço é pensando no bem-estar e no crescimento deles. Mas tudo começou do zero. Dá para enxergar não, né? Tá bem pequenininho, porque são vários prints que eu tirei lá em 2016. A qualidade já tá até... Sabe quando tá craquelando, assim, de tão antigo, que é print do print do print. Nem sei como eu tenho ainda isso aqui guardado. Alguns desses são prints do Snapchat. Quem aqui usou Snapchat? A gente entrega a idade, né? Falando que usou Snapchat. Porque né, na época não tinha stories, né? Isso aí é geração Z que tem stories. Na época, os millennials começaram no Snap, né? Então, e foi justamente em 2016, foi nessa época que eu estava trabalhando, eu estava no meu primeiro emprego, eu tinha um ano, eu me formei em 2014, então eu estava com 2 anos de formada. 2 anos, quem se formou agora ou quem está começando sabe que a gente está engatinhando, né? Então, a gente está começando a desenvolver, começando a aprender, está passando aquela fase de transição tão difícil, né, que é de recém-formado. Então, eu estava no meu primeiro emprego e tudo para mim era novo. Então, todos os projetos que eu pegava, eu falava, meu Deus, o que é isso? Primeira vez que eu entrei na obra sozinha, porque quando você está no estágio, você fala, tô no estágio, meu chefe é responsável, né? Eu tô aqui só para pegar a hora, assinar e de boa. Quando você vai pela primeira vez como profissional mesmo, acompanhar uma obra, você fala, meu Deus, agora é eu com eu mesmo, né? É uma responsabilidade toda minha. Então, tudo pra mim era novo, né? Aí eu tinha o Instagram já há 2 anos, que eu criei em 2013, o Instagram do IDEA, o IDEA Arquitetura, e eu transformei ele numa espécie de diário de obra. Eu sempre quis ter um blog, assim, quando eu era criança, menorzinha, eu já queria ter um blog, escrever, eu sempre gostei muito de escrever. E eu vi uma oportunidade de ter um blog, só que no Instagram. É muito mais fácil de você posta a foto, escreve, acabou. Não precisa ficar editando, nada. Então eu falei, vou fazer o meu diário da minha vida. Tudo que eu tô aprendendo que é novo, eu vou postando aqui. Nessa época, eu fazia 12 posts por dia. Vocês têm noção? Eu falava, você não fazia nada da vida. Não, eu fazia. Eu trabalhava, só que nem se fosse hoje, eu já falava, não faz isso. Porque o Instagram mudou. Né? Hoje não é quantidade, hoje é qualidade. Então, tem dias, semana, por exemplo, tô quase uma semana sem postar, porque não dá tempo. Mas meu stories está lá, todo dia eu tô postando alguma coisa, então mudou. Né? Você não precisa fazer post todo dia. Se você interagir, se você comentar, se você postar stories, você já está movimentando sua rede social e não precisa ficar fazendo post. Mas naquela época não tinha stories, o feed não tinha algoritmo, era cronológico. Então, quando a pessoa abria o Instagram, tava lá era um post. Então, toda hora que ela abria, tava lá, um post, era uma referência, era uma dica. Então, nisso, o perfil cresceu. Então, foi através dessa forma. Então, eu fazia 3 de manhã, 3 da tarde, 3 da noite. Aí, eu chegava na obra, tirava a foto da casa lá, em obra, falava, bom dia, obra. Tipo, era um post. Sabe, era só pra movimentar, pra gerar conteúdo. Aí, sei lá, o cara ia fazer o forro de gesso. Aí, eu mostrava no Snapchat ele fazendo o forro de gesso. Aí, terminou, eu postava o forro de gesso pronto. Então, a pessoa acompanhava desde o início da captação do cliente, né, das reuniões que eu mostrava também, até a finalização, né? Aí, à noite, eu chegava em casa e mostrei o quê? Falei sobre forro de gesso. Então, eu pegava 3 referências, 3 inspirações que mostravam o que foi feito na obra. Por exemplo, eu fiz uma sanca. Aí, eu postava detalhes de sanca. Então, o meu perfil ficava movimentado o dia inteiro. Né? Eu tinha post, eu tinha conteúdo. E isso foi atraindo mais pessoas, um ia marcando o outro, ia mostrando. Então, eu recebia todos os dias mensagens assim, né, de pessoas falando, ai, Karina, obrigada pela dica, gostei do seu perfil, não para, continua. Oi, Mi. As abelhas chegando, eu fico toda boba. Então, eu comecei a receber mensagens assim, eu falei, poxa, tá fluindo, né? Tá acontecendo, e eu não sabia o que era influencer, não existia isso na época, ninguém compartilhava conteúdo assim, não era uma coisa
comum, não era uma coisa assim que as pessoas faziam para ter visibilidade, para virar blogueira. Nunca foi minha pretensão também, desde aquela época, nem hoje é. Nem nasci para essas coisas, não gosto de ficar gravando, aparecendo muito. Mas eu fui vendo que as coisas estavam acontecendo. Aí, não satisfeito, Zuckerberg resolveu mudar a ordem do feed. Vocês lembram quando o povo começou a postar, ative as notificações, vai mudar a ordem do feed? Eu falei, e agora? Falei, esse povo que tá agora conhecendo, né, estão aprendendo, tá todo mundo acompanhando o projeto, e se eu sumir? Que a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia se o Instagram ia mudar, o que ia acontecer. Aí eu falei, quer saber? Vou pegar os seguidores mais participativos, aqueles que me mandam mensagem todo dia que eu printei aqui, e vou jogar todo mundo num grupo do WhatsApp. Só os que mais participam. Aí eu fiz esse post, que a arte, por sinal, tá bem ruizinha, né? Que eu não sabia fazer arte naquela época. Você pega, né? Que eu faço, você vê como as pessoas evoluem, né? Ninguém nasce sabendo. Então eu gosto de usar isso daí que tá... Olha, 3 tipos de fonte. 4. Socorro. Enfim, na legenda eu explicava. Coloque, me mande no direct seu número, né? Seu WhatsApp. Tem alguém aqui dessa época? Não, né? Vocês já viram tudo, são tudo apelidos novos. Você é antiga. Mas não tanto, né? Não é raiz assim. Não, o pessoal antigo tem muito tempo mesmo. Aí eu falei assim, me mandem por direct o WhatsApp de vocês, pra não colocar no comentário, né? Não expor o número das pessoas. Aí eu falei, mande por direct e comenta aqui um check, sabe? O emojizinho de ok, pra eu saber que tá ok. Eu sei, só uma observação, né? Eu sei que toda família tem aquela tia que conta sempre a mesma história, não tem? Eu sou aquela tia, porque essa história eu conto toda vez, toda oportunidade que eu tenho pra falar da equipe ideia, eu tenho que dar, porque foi assim que começou, então não tem como eu pular essa etapa, porque foi assim, graças a essas pessoas que entraram nesse post, que a gente tá aqui hoje. Senão eu não estaria aqui, vocês não estariam aqui, né? Então nada disso teria acontecido. Então eu sou muito grata ao grupo 1, que tá lá até hoje, vivo, né? Que hoje o treinamento é pago, mas eles estão lá de graça até hoje, eu não cobrei, eu não fiz upgrade nenhum, porque em consideração ao que eles acreditaram em mim no início, né? Quando eu não era nada, e eles também não faziam ideia onde eles estavam se metendo, né? Não sabia o que vinha pela frente e eu muito menos, né? Então, voltando. Aí, eu fiz esse post e fui dormir. Quando eu acordei, tinha mais de 500 comentários. E eu queria fazer um grupo, só de falar, uns 50, 100, tá bom, né, pra começar. Falei, 500, o que eu vou fazer com esse povo? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, por onde eu começo? Só que naquela época, não tinha arrasta pra cima, não tinha link pra entrar no WhatsApp. Foi raiz. Foi manual, salvei um por um. Levei 20 dias pra colocar todo mundo nos grupos. Por isso que hoje eu dou tanto valor, sabe? Porque eu sei como foi difícil no começo, né, fazer, montar, organizar. Aí no dia, né, que eu vi, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com 500 pessoas? Ah, e na legenda eu pedia pra eles falarem de onde eles são, tipo, se é formado, que ano tá, pra eu ter uma noção de público, né, de alcance. Então eles mandavam o número e o período. Aí eu falei, bom, vou separar eles por período então, né, pra ficar os assuntos mais parecidos, né, por exemplo, não pegar um calouro com uma pessoa que se formou há anos. As dúvidas vão ser diferentes. Então, eu separei eles em 3 grupos. E, oficialmente, dia 15 de abril, eu levei 20 dias para adicionar um por um. Eu lancei a equipe ideia com esse feed temático que eu contei quantas pessoas de cada estado tinham. A gente tinha, por exemplo, no Acre já tinha gente, entendeu? Então, tipo, você vê o alcance de um post, tinha o quê? 5, 10, 20? Então, foi em média mais de 500 mesmo, não lembro exatamente o número. Então, foram 3 grupos nacionais, que eu separei eles por período. E assim começou oficialmente a equipe ideia, que eu desde o início chamei de equipe ideia, não de grupo ideia. Porque a intenção era que fosse realmente uma equipe, né? Um trabalho em equipe, né? Que as pessoas se ajudassem, que não fosse só um grupo, né? Mas eu não tinha noção do que ia acontecer, eu não tinha pretensão, né, de criar uma comunidade. Eu só queria continuar com o assunto que eu fazia, com os posts que eu fazia e mostrar para eles que eles continuassem acompanhando o andamento do projeto. Só que cada vez que eu punha uma leva nova, né, que por dia eu ia adicionando 10, 15, 20, eu via que eles mesmos criavam os próprios conteúdos.
Então eles mesmos falavam, me ajuda aqui, o que eu faço? Tipo, eles mesmos começavam a se ajudar, né, dentro dos grupos. Eu falei, gostei disso, está acontecendo. Então, eu fui me adaptando e fui observando o que estava acontecendo para saber o que eu ia fazer. Né? Então, quando chegou dia 15, eu falei, eu não vou nem mandar nada de estágio aí. Né? Eu vou colocar mais conteúdo em cima do que eles já estão compartilhando. Então, eu falei, não, vou só mandar os links quando eu for postando para eles irem, né, fazer engajamento para curtirem também. E quando a gente fez um mês de Equipe Ideia, esses daí são os raízes, são os que entraram lá há 6 anos. Eu falei assim, vamos se conhecer todo mundo? Vamos pra rua? Aí eu falei, vamos fazer um encontrão. Então, teve em várias cidades, ó, todos esses que tem amarelinha, uma semana antes já estavam todos confirmados. Não foi todo mundo, porque ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, tinha medo de encontrar gente que não conhecia, né, porque é normal, óbvio. Então, os estados que eram mais fortes, assim, mais ativos, eles conseguiram organizar. E foram 12 estados. Tem Pelourinho, tem lá em Minas, aqui no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Então, 2 coisas que eu pedi para eles, que fosse um local que eles escolhessem de importância arquitetônica, né, para poder aproveitar já como visita guiada, e que eles fossem de amarelo, né? Já estão de amarelo porque ninguém se conhecia, então você vê um ponto amarelo andando, é do grupo, né? Então ficou muito mais fácil e acabou sendo o nosso uniforme. Então todo encontrinho a gente meio que combina, ou a blusa oficial, que agora a gente evoluiu, a gente já tem blusinha personalizada, né? Então a gente vai evoluindo com o tempo, mas começou com amarelo, então alguns já estão até de amarelo, principalmente os representantes, e foi aí que surgiu a ideia de representante. Então, por que eu falo que hoje a equipe ideia é maior? Porque a organização que a gente tem hoje é uma coisa assim de empresa, sem ser, né? É uma coisa assim que, tipo, quem faz é social media, quem faz é empresa de marketing, gente que organiza as coisas, e eu com eles a gente organiza isso tudo sozinho. Né? A gente se organiza, eu ouço o que eles querem, eles me pedem e a gente vai, a gente faz. Então, é uma estrutura organizada. Por isso, né, a gente é uma colmeia. Depois eu vou chegar na parte da abelha que vocês vão entender o conceito da coisa. Mas aí nesse encontrinho eu precisava de alguém em cada estado que me ajudasse a organizar, né, esse evento. Aí eu falei, bom, quem quer? Aí eles mesmos, os mais ativos, os que, né, gostam de liderar, falaram, eu ajudo. Então nisso que surgiram os representantes regionais. Então em cada estado eu tenho hoje 2 ou 3 abelhas que me ajudam a cuidar dos grupos, né? Aqui do Rio a Estela, né, que não pôde vir, mas ela está sempre presente ajudando meu braço direito também. Então em todo estado, porque hoje eu não consigo, humanamente é impossível, né, dar conta de administrar tanto grupo, tanta gente assim. Então, em todos os estados eu tenho os representantes que me ajudam a cuidar. E foi nessa época que surgiu. Antes de eu mudar para a próxima. E nessa época do encontrinho também, eu pedi para eles, eu falei, bom, todo grupo que presta tem um mascote, né? Então eu falei, eu quero um mascote. Eu falei, surgiram nomes. Aí mandaram lá hipopótamo, cavalo, jacaré. Eu falei, gente, animal que tem a ver com arquitetura, alguma coisa, né, que tem algum sentido. Aí alguém falou abelha, do nada. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a gente trabalha em equipe, a gente é organizado, a gente é unido, né, quando precisa um ajuda o outro e tal. E você cuida da gente como uma abelha rainha. Eu falei, Aí eu achei fofo e ficou. E ficou tão forte a identidade que meses depois eu troquei o logo do Ideia para hexágono. Então, tudo que a gente vê de hexágono na rua, né, o que a gente encontra de hexágono, de colmeia, a gente remete ao grupo, fala, lembrei de você, lembrei da colmeia. Então, hoje é a nossa maior identidade e não tinha, né, mascote melhor para definir, para representar realmente o que a gente é, o que a gente representa. Bonitinhos. Esse aqui era um filtro do Snapchat, não sei se vocês lembram. Isso aqui, quando quiseram roubar minha abelha, uma arquiteta começou a usar o filtro de abelha, eu falei, não vai mesmo. Porque, né, eu era menor, assim, quantidade de seguidores. Eu falei, vai que ela começa a chamar o seguidor de abelha, e aí? Já perdemos toda a identidade, né? Aí eu fiz essa montagenzinha, postei para bom entendedor, uma montagem basta, né? Aí elas tiraram foto, todo mundo com filtro de abelhinha, e tinha os ícones da cidade, né? Então nessa montagem a gente pode ver Manaus, Vitória, Teresina, enfim, Brasil todo,
né? Era isso que eu queria mostrar, né? O alcance, a diversidade e a força que a gente já era uma colmeia. Isso em 2016. Eu tô falando de 6 anos atrás. 5 anos atrás, 6? É. Então a gente já mexeu com uma, literalmente mexeu com todas, né? A gente se defende, a gente é unido. E eu já comprei briga para defender eles também. Né? Não gosto que mexa com as minhas abelhas, não gosto que façam nada contra elas, eu represento mesmo. Então elas sabem que para tudo que precisar, vai ter um grupo, vai ter o apoio, né? Vai ter a nossa força para ganhar concurso. Quem não faz parte da equipe ainda, desculpa se vocês participaram de algum concurso e perderam, a culpa é das abelhas que sempre votam, se unem e a pessoa sempre ganha. Não tem. Você vê que alguém ganhou um concurso de votação, é a abelha. Isso é fato, porque mesmo não conhecendo, todo mundo vota, manda na família, manda no grupo de amigos, só para ajudar, né? E temos os grupos bônus também, né? Além do grupo principal, além do grupo regional. O grupo regional é de cada estado, né, para trocar informação, que eles mesmos me pediram na época. Eu não vou citar todos os 35 grupos bônus que nós temos aqui, senão eu ia emendar o talk das 6 horas, e é muita coisa. Mas eu selecionei 3, que eu acho que são os 3, hoje, né, no meu ver, são os mais importantes. Que o primeiro é o Bifrilas, que é o de fazer uma renda extra. Então, imagina, através de um grupo, você consegue contratar alguém de confiança, né, que você conhece, que é da colmeia, para fazer um job, né, para fazer um render para você, para fazer uma planta humanizada. Enfim, isso valoriza a nossa profissão, porque nos grupos você tira dúvida. O que aconteceu no meu CAD? Me ajuda aqui. Me manda aqui que eu abro para você, eu salvo para você, mas ninguém faz o projeto. Né? Então, no Freelas, eles trocam trabalhos entre eles. E tudo por conta deles. Eu não me envolvo com nada. Já chega as coisas que eu tenho que fazer, que me preocupar. Eu falei, não, entre vocês se viram, vocês negociam, vê valor, e eu só ok, né? Nem quero saber. O Bi Empreende foi, acho que no início da pandemia, que a gente criou esse grupo. Né, todo mundo em casa, sem perspectiva, né, parou os trabalhos, projetos, aí começaram a falar muito de empreendedorismo nos grupos. Aí eu falei assim, bom, vamos criar um grupo pra gente falar sobre isso, né? Então acho que é um dos grupos mais importantes em nível profissional, né, que ensina você sobre empreendedorismo, não só de arquitetura, mas conteúdos para você consumir. Então é um grupo que contribui muito para o desenvolvimento profissional, né, assim, para você evoluir, ter novas perspectivas, novas visões. Então é um dos grupos que eu dou mais valor, assim, acho que de todos é um dos mais importantes que a gente tem. E o último... deixa eu pegar um problema. Deixa eu ficar com a boca seca. E o último é o BeHelp, que é o grupo mais novo que a gente tem. Acho que tem uns 4 meses. E é um grupo que eu criei para saúde mental. Pra gente cuidar disso, né? Que a gente se sobrecarrega tanto, a gente se cobra tanto. E eu sempre via nos grupos assim, vocês não sabem o que aconteceu comigo hoje. Aí, textão, desabafava, contava tudo da vida, o que aconteceu. Aí o grupo nacional virava uma sessão de desabafo. Um ia atrás do outro só falando da vida. E a arquitetura que é bom nada, né? Aí só ficava falando das coisas. Eu falei, gente, vamos criar um grupo só pra isso? E o bom desses grupos bônus é que junta todos os 13 grupos nacionais. Então é mais uma oportunidade de networking, né? Mais uma oportunidade de você conhecer pessoas novas. Então é um dos grupos assim que mais... É o único grupo que não fala de arquitetura. É um grupo assim para você falar sobre a vida, sobre tudo, para realmente se parecer, para sair da pressão da arquitetura e realmente viver, né? Arejar a cabeça e para poder cuidar realmente dessa questão que é muito importante. Ficou tudo preto. Mas além do network, além dos grupos, vocês não lembram dessa High Design, né? Não é da época de vocês. Esse foi um evento em 2016 que eu participei, que a ideia tinha 4 meses. Além dos grupos, além dos cursos, além de toda a troca que a gente tem, né, nas redes sociais e dentro dos grupos, eu invento de fazer atividades para eles também. Eles que lutem, né, para acompanhar tudo. Mas por quê? As atividades é uma oportunidade de aperfeiçoamento, né, uma oportunidade de aprendizado de uma forma lúdica, uma forma gostosa de aprender, uma forma diferente, né, de você, não é uma coisa tipo, vou te ensinar a fazer uma vista de hidráulica. Todo mundo fala, uma vista de hidráulica, não quero.
Mas se eu criar uma atividade da pista do BBB, da festa, e falar, faz a planta e sobe a casa, você não vai querer participar? É diferente, né? Então essa foi uma das atividades mais dinâmicas, acho, que eu fiz, assim, do nada eu falei, pega lá a planta do BBB e faz, da pista de dança de uma festa, tipo, pra vocês verem, do nada surge as ideias de fazer. E são atividades assim, uma coisa que eu tô olhando um prédio na rua, eu falei, vamos fazer o loft, vamos fazer um estúdio. Então são atividades mais dinâmicas para eles aprenderem. E quando eu tinha 4 meses de Equipe Ideia, eu fui convidada para participar dessa High Design. Para quem não conhece, é uma feira que tem lá em São Paulo sobre imobiliário, né? Só design de móveis, então é lançamento de luminária, lançamento de cadeira, poltronas. Então é uma feira só voltada para o imobiliário. Eu falei, poxa, eu arquiteta com 2 anos de formada, né? Tava começando, o que eu tenho de imobiliário? Não tenho nada para falar. Eles me deram um talk, um horário assim para poder falar com o público. Eu falei, o que eu vou falar? E eu falei, eu não sei o que falar, porque eu não vou falar de arquitetura, um negócio que é para móvel, né? Ninguém ia querer, já tinha Equipe Ideia, já tinha 4 meses. Aí eu falei, quer saber, eu vou criar uma atividade. Eles vão criar um móvel, né? Inventar um móvel e eu vou avaliar e escolher o melhor. Né? Então lancei edital, fiz edital bonitinho, que você já conhece a cartilha, tá tudo organizado. Montei o edital, eu falei, ó, se dividam em grupos de 5 pessoas e criem um móvel, qualquer móvel. E eu vou apresentar no meu talk para as abelhas de São Paulo que forem, e eu vou escolher o melhor. Vai ser uma atividade assim, relâmpago, tipo, eles tinham uma semana para fazer tudo. E, para variar, minha colmeia sempre me surpreende. Eles fizeram desde luminária até divisória de ambiente, cadeira, criado mudo, tudo. Um monte de coisa diferente. Aí chegou no dia do talk, né, do stand que eu fui convidada, e eu fui para trabalhar, para fazer a parte de divulgação desse stand, e me deram um horário de talk, né. Aí quando eu cheguei lá, esse stand que eu ia ficar era do lado do stand do prêmio Salão Design. Vocês já ouviram falar desse prêmio? É um dos prêmios mais importantes da América Latina de imobiliário. É um concurso, né. Eu falei, vou apresentar um concurso das minhas abelhas e eu tô do lado do stand do concurso da América. Falei, que coincidência boa, né? Aí eu fui lá na coragem, cara de pau, e fui lá para procurar algum representante, algum diretor, e do nada me recebe o diretor do prêmio. O cara mais top de top, tipo, internacional. Eu, oi, sabe? Eu, tipo, recém-formada, né? Assim, quem era eu perto do cara, né? Aí eu cheguei, assim, de boa, conversando, e aí falei pra ele, falei, ó, tô com um concurso aqui, eu fiz essa atividade pra estudantes e tal, você não quer lá me ajudar a avaliar? O cara, bora, vamos. Falei, jura? Tipo, na humildade, assim, super acessível, super bonzinho, que é o Eduardo Núncio, e ele escolheu o móvel que ele achava melhor. Então imagina o surto coletivo que as abelhas tiveram quando descobriram que nada mais, nada menos que o diretor, né, do maior concurso de móveis da América Latina ia avaliar o projeto deles, né? Então, eu tava ali, ó, as abelhas, aqui tudo abelha ali, ó, sentada, as abelhas sempre presentes também. Então, de todas as atividades, essa foi uma das mais importantes, eu acho, assim, sabe? E o grupo que ganhou depois ficou um mês se achando, porque, nossa, o cara me escolheu, né? Ficaram tudo, puseram no portfólio. Então, as atividades têm esse conceito, né? De oferecer uma oportunidade, oferecer material para eles utilizarem no portfólio. Além disso, essa foi a primeira viagem que eu fiz de palestra. A primeira viagem foi em outubro de 2016. A gente tem os encontros, né? Os encontrinhos também. Então, quem me convidou para essa palestra foi uma abelha. Eu lembro. Não, eu cheguei aí, mas já tinha batido. Já tinha. Então, ainda teve a abelha que não saiu na foto, só pra vocês terem uma noção porque depois ficaram reclamando. Falei, mas gente, a gente marcou horário, a gente entregou o kit, né? Foi uma loucura. Sim, não, foi mas achar 100 pessoas numa feira e juntar foi quase uma missão impossível pra sair essa foto. Mas graças a Deus saiu. A do ano passado também, né? Ela tá aqui e foi a mesma coisa. Só que essa eu pus que foi a primeira que a gente fez, em 2019. E a gente, 3 anos de Equipe Ideia pra fazer um encontrão desse, né? Então foi... E a camiseta eu mandei fazer, eu dei de brinde pra eles. Eu falei, não, eles merecem, né? Então fiz os kitzinhos, mandei.
E todo mundo andando lá uniformizadinho, foi tudo bonitinho. As pessoas olhando, tipo, quem são esses? De onde são? O que fazem? Me senti no Globo Repórter, sabe? Assim, o que é esse povo? Que realmente chama a atenção. O que eles estão tirando foto, né? O que eles estão fazendo? Aí muita gente vai procurar e conhecer a Equipe Ideia a partir desse dia da Revestir. Então, acabou sendo uma ação de marketing sem querer, né? Então, muita coisa até da Equipe Ideia acaba sendo assim, de forma natural, sem eu planejar, sem eu, né, querer que aconteça alguma coisa, acaba sendo de forma natural. Então, essa acho que é a foto nossa de família, assim, que representa muita coisa, né? Essas fotos que a nossa união mesmo é uma coisa de você pertencer a um grupo, a uma comunidade que tem essa força e esse engajamento. O bumerangue dessa foto é tão fofinho, todo mundo levantando a mão, pena que não dá pra pôr. Mas não é só de grupo, né, de conversa, de entretenimento que vive a ideia, né? Eu acho que o mais importante das redes sociais hoje em dia, que realmente contribui para o aperfeiçoamento, que eu estava até conversando com as meninas, eu na minha época, né, de estudante, ter uma equipe ideia, ter um apoio desse, né, que eu pudesse colocar minhas dúvidas, que eu pudesse desabafar, que eu pudesse perguntar e ter realmente alguém que me inspirar, né, alguém que pudesse realmente responder, porque a faculdade não dá esse suporte pra gente, né? Ser estudante, você sabe como é difícil essa fase de transição, né, que a gente vive. Infelizmente, a faculdade não dá esse apoio, não te ensina, não te prepara para o mercado. Então, a proposta da equipe é exatamente essa, é ser uma troca de informações diária, e né, todos os dias, todos os grupos são extremamente movimentados. Então, acho que isso que é o mais importante, assim, é eles que fazem as coisas rodarem, né, todos os conteúdos. É um suporte de ajuda, independente do que você... Não tem dúvida que não seja esclarecida. Né? Todo mundo, sempre alguém vai ter, eu já fiz tal coisa, eu conheço alguém, minha amiga fez tal coisa. Quem tem um arquivo parecido para me dar, alguém sempre tem. Então, dificilmente alguém fica sem resposta. Estão aqui, vocês podem confirmar isso, né? E principalmente que incentiva o aperfeiçoamento. Então, às vezes você nem tá afim de aprender, sei lá, Revit, mas você tá vendo o povo falar tanto no resto, falar, não, vou aprender, só porque estão falando. Então, é uma coisa que te influencia indiretamente a você buscar sempre, né, estar atualizado, buscar informação e estar por dentro dos assuntos, né? Porque a gente está sempre comentando e compartilhando temas da atualidade, coisas que estão acontecendo. Então, querendo ou não, essa troca, só de você estar ali, você pode ser até o mais tímido do mundo, você pode até não falar tanto, você ficar quietinho na sua, mas só de você ler e acompanhar as conversas, já aprende muito. E você aprende todo dia uma coisa. Eu aprendo, direto. Tem coisas que eu nunca vi na vida, mas tem abelha que sabe que já fez e que já viu. E eu falo, nossa, todo dia eu aprendo uma coisa diferente com vocês. E principalmente, o que eu falei no início, exemplos e experiências. Né? Você viver experiências novas, você mergulhar no novo e você lembrar do grupo, da equipe ideia de alguma forma. E que alguma coisa tenha colaborado, né, na sua vida, no seu crescimento. Eu adoro essa frase da Zaha, porque, para quem não sabe, eu sou professora também. Então, acho que não acredito que se possa ensinar arquitetura, só se pode inspirar aos outros. Então, através dos seus projetos, através das coisas que você propaga, do que você faz, do que você influencia, né, na vida das outras pessoas, que você acaba ensinando algo novo, que você acaba contribuindo para o crescimento da pessoa, que ela vai lembrar de você, né, que foi marcante de alguma forma. Então, é esse meu maior propósito com a minha equipe, é isso que eu busco todos os dias, é a minha missão que eu sempre falo. Então, eu faço isso com muito amor, com muito carinho, e eu não vou chorar, porque toda vez que eu falo das abelhas eu me emociono, mas é esse meu propósito, e por isso que é um grupo tão unido e tão forte, né, porque é uma coisa além do que... Não é uma coisa que eu viso o dinheiro, não é uma coisa que eu viso aparecer, visibilidade, realmente é uma coisa que vai além, né, do que a gente pode explicar. E é isso. Essa é a Belinda, nossa mascote, que ela surgiu na época da abelha, né, do mascote. Então ela é a minha filha praticamente, né, que ela está sempre presente, é o meu alter ego, que sempre aparece nos grupos para, né, comentar, para falar a parte mais ácida, né, que ela pode falar coisas que eu não posso. Então, é isso. Muito obrigada.
pela presença de vocês. Agora eu vou abrir para as dúvidas e comentários. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a experiência. Quer falar, Mi? Você que é uma das mais antigas? Não, eu sou mais antiga, mas eu sou... Então, você é uma das mais participativas aqui do Rio. Então, participar presencialmente, eu sempre, quando posso, né, apareço. Do grupo eu sou aquela tímida, né, aquela que fica quietinha. Mas eu aprendo bastante. É aquilo que você falou, que mesmo que você não esteja ali conversando, mas sempre uma conversa vem para você, é uma dúvida sua, é um aprendizado novo. E eu sou muito grata, né? Eu sempre falo isso, tenho gratidão imensa por fazer parte dessa colmeia, que realmente um colabora muito com o outro. Isso é muito bacana, é o que mais motiva a gente. Faz toda a diferença, né? Na verdade, eu sempre falo que quem faz o grupo são vocês. Né? Então, como que é o aperfeiçoamento e como que usar as redes sociais, né, como incentivo ao aprendizado? Vai do interesse do aluno, do profissional, né, e atrás da informação. Então, o que eu vejo muito em comum isso nas eles gostam, eles vão atrás do conteúdo, eles buscam informação, gostam, né, de fazer parte, têm orgulho de usar isso. E hoje em dia as redes sociais estão nas nossas mãos, né? Não tem nada mais fácil, nada melhor do que você aprender, né, do que na parte mais teórica, mais comum. Então, é utilizar realmente a tecnologia e todos os recursos disponíveis para você investir no conhecimento, né? Investir na educação e no aperfeiçoamento. Então, vocês fazem isso super bem. Não, e além do grupo regional, aquilo que foi comentado, né? Fazer parte de outros grupos faz com que você conheça arquitetos de outros estados, onde você troca informações, troca ideias. E você vê como é diferente algumas coisas também, né? Em alguns estados. Eu, por exemplo, faço parte do VIP5, mas... com outros, tem um grupo que vai com outros grupos, você consegue conhecer arquitetos do grupo Sim, desde o 1. Do VIP 7, do 6, e você vai trocando informações também, vai aumentando, cada vez fica mais amplo. Isso é muito bacana. É uma coisa que eu falei, tem grupos, né, de WhatsApp de diversas áreas, e de arquitetura tem um monte, mas assim, é uma coisa solta, né, assim, uma coisa fria. Acho que essa é a palavra, né? É uma coisa fria. Nós não, a gente tem os grupos bônus que você, além de ter pessoas do estado, do Brasil todo com você no VIP, por exemplo, quem não sabe o VIP é porque você se inscreve no treinamento e entra no grupo que eu chamei de VIP, né? Mas nos bônus você vai falar só sobre 3D com todo mundo do Brasil, assim, que você não conhece, mas que tá só falando sobre 3D. Então, é uma oportunidade realmente, uma coisa bem organizada. As atividades também, que faz com que a gente aprenda cada vez mais e evolua. Eu lembro da primeira atividade que eu estava saindo da faculdade. Nossa, foi um monte de dúvida que eu tirei ali na hora, foi muito bacana. Exatamente, é o que eu falei, das atividades, né, que eu crio, muita gente pode achar que é só uma atividade, não é obrigatório, né, essa que é a parte mais interessante, participa quem quer, né, então é através delas que você se aperfeiçoa, que você vai buscar outros tipos de conhecimento que você talvez nunca nem viu, mas você vai aprendendo uma atividade de uma forma que você não imaginava, né, então isso que é muito bacana, eu adoro criar atividades novas para vocês, vem aí, mais uma esse mês. E você, Cá, conta um pouquinho da sua experiência. Só um minuto. Coisa rápida. Eu vou tirar vocês. A gente tem um grupo também para gravar stories, para quem é tímido. Então sintam-se neste grupo. Depois vocês vão mandar lá. É nisso, a gente tem um grupo que chama Be Stories Test, que é o teste para você gravar. Você grava, aí todo mundo comenta. Ah, não, tá bom, muda, tal. Só para você se soltar nessa parte. Diga. Então, a timidez é um problema, mas é isso, é uma comunidade enorme, que a gente tem a oportunidade de trocar muitas coisas, muitas informações, muitas dúvidas, ou às vezes a pessoa fala alguma coisa e você, nossa, nunca parei para pensar nisso, e aí você começa a pensar diferente. Então, assim, é uma comunidade que é uma família e que ajuda muito, assim, no meu dia a dia como arquiteta ou como pessoa também, porque a gente trata de vários assuntos, né? Não é nos grupos bônus, né? Enfim. Então, assim, é muito legal, assim, a comunidade é muito legal. Quem não faz parte, faça, que é muito legal. O marketing tá uma. E é isso, assim, eu tô na equipe desde 2019, já participei de encontrões, né, como o RRVX, mas é isso, é uma família. Ai, obrigada, Caio. Você falou uma coisa muito importante, que é essa parte de pessoas, né? Que a arquitetura é feita para pessoas.
Né? Então, é uma coisa muito importante que eu falo para eles desde o primeiro inscrito, quando eles entram, que até hoje, manualmente, eu coloco eles nos grupos, que para mim eles não são números. Né? Vocês têm um numerinho na frente do nome, que eu tenho todos os contatos salvos, mas vocês são pessoas, são histórias, né? A gente estava conversando sobre essa história, tem a mentoria, né, que a gente faz, que eu conheço mais a vida deles. Então, para mim, eu quero conhecer, saber o que você faz, que eu estou te ajudando, né? Que acho que isso é o mais importante da nossa comunidade, do nosso grupo. Então, pensar nas pessoas. Então, a maioria, acho que dos 35, 20 grupos é só a parte pessoal que vai te ajudar, né? Que não de empreendedorismo, esse BeHelp também. Então, grupos técnicos e teóricos são não poucos, mas tem bastante também, mas tem muito mais grupos focados no crescimento pessoal, né? Construir a parte pessoal do arquiteto mesmo, ou do design de exteriores, ou do engenheiro, que a gente tem de diversas áreas. Então, acho que esse investimento que na faculdade a gente não tem tanto, né? Assim, essa parte de estruturar o conhecimento, estruturar essa parte mental mesmo, você tem esse suporte na equipe ideia, que acabou acontecendo aos poucos, né? Com o tempo, não foi uma coisa que lá em 2016 eu imaginei que eu ia criar um grupo, né? Pra gravar stories, por exemplo, né? Então, é bem isso. Me conte, você também, um pouco. A Milena vai contar. Eu conheci o Instagram de vocês e da arquitetura esse ano ainda, sabe? Eu lembro que foi quando você... Velha novinha. Eu gosto assim, tem umas antiguinhas e as que chegaram agora. Você liberou um guia, assim, que me ajudou muito. Eu vi o conteúdo de graça, eu aprendi a fazer, que foi aquele da realidade virtual. E aí, em uma semana, eu vi que vocês tinham vários grupos, assim, de engajamento. E eu sou mais ou menos recém-formada, formei 1 ano e meio, e mudei para o Rio há pouco tempo. Eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém. Então eu falei, eu vou entrar nesse treinamento para eu conhecer pessoas do Rio, para eu pedir dicas de fornecedor, de gente para prestar serviço, porque, né, eu tô abrindo um escritório, eu não posso ficar totalmente network, né? perdida. Foi seu interesse. E aí foi exatamente isso. Na mesma semana eu entrei no grupo de espera, no mesmo dia que eu entrei no grupo de espera, eu entrei no treinamento. Olha, deu sorte. E aí eu dei sorte, porque você falou que a gente há mais de 1 ano esperando. E aí eu entrei e recebo ajuda diariamente, assim, às vezes eu peço ajuda. Ontem mesmo me deram dica de empresa que faz todo, eu fui lá, tive reunião, então... O que mais me ajuda mesmo são os grupos e os treinamentos que você faz, de campo para arquitetos, entre outras coisas. Eu gosto bastante. Que bom. Fico muito feliz de ver esse feedback deles. E você pode ver que cada um busca uma coisa, né? Você buscou network, grupo daqui. Exatamente. Tem gente que busca curso, né? Quer aperfeiçoar em alguma coisa. Então ele vai estudar todos os kits. Ele não tá nem aí pro grupo. Tem gente que entra no grupo e não sabe nem que tem kit. Porque não queria, nem sabe, né? Nem se interessou por isso. Então... É uma diversidade hoje, né, que a gente tem de conteúdo, né, de informação, que você vai porque você quer. Você estando lá, você tem acesso a qualquer tipo de informação, né, que pode ser o suporte do que você está precisando. Então, muita gente manda mensagem também, tipo, eu tenho 10 anos de formado, é pra mim esse grupo? Eu falei, depende do que você quer. O que você busca, né? Vai ter alguma coisa para te ajudar, vai. Agora, entra que aí você descobre. Por isso que eu nem faço tanto marketing, eu nem divulgo, porque não precisa. Eu acho que a pessoa tem que entrar... E descobrir por ela mesma, né? Que eu acho que esse é o diferencial mesmo, né? O mais importante é o mais gostoso. Falta 2 ovelhinhas. Vocês acham que vocês vão fugir de mim? Não vão, não. Então, eu entrei em 2018 junto com uma amiga minha, Jéssica, que eu não vou estar aqui. A gente entrou Ela que te indicou ou você que indicou? Foi ela que me indicou. Adoro isso. Uma entra e fala, vem. Não, a gente seguia você. E ela veio por causa da Amanda. Então, eu já segui você no Instagram. Você também. Eu fui por causa da Amanda. Foi você. E aí eu comecei a acompanhar porque ela tinha feito uns reposts seus na época de alguma atividade, aí eu comecei a acompanhar mais. E aí eu lembro que você lançou um dos kits, acho que foi o executivo, eu não me recordo agora. Aí eu comecei a acompanhar, até conversei com ela, falei, Jéssica, vai ser caro? Não sei. Aí quando a gente viu, era um valor super acessível e o conteúdo é, incrível, é sucinto e dá pra aprender muito. Direto e reto. E aí eu entrei na equipe 6 e é basicamente o que todo mundo falou. É incrível, é super incentivador. Eu sou tímida, eu não falo nos grupos, eu só observo, mas eu tô sempre favoritando alguma mensagem, alguma dica. Então, assim, é maravilhoso, muito bom. E bom, é exatamente isso. Cada um usa do jeito que quer, né? Tem gente que fica lá o dia inteiro online em todos os grupos, participando de tudo. E tem gente que tá só acompanhando, né? Então... esse network, né? Esse é o diferencial hoje em dia que você tem, né? Você aprender sem querer. Querendo. É incrível os grupos, é isso que eu tenho pra dizer. É maravilhoso. Que bom, né? Obrigada. Você também é abelha, não é? É? Notório. Hã? Notório.
A de amarelo? Não, é porque eu ainda sou estudante e eu ainda também sou bem tímida, então o que me deixava em dúvida era como é que eu vou entrar no mercado, sendo que eu ainda acho que tem mais lacunas que na faculdade não preenche. Que aí eu fico, sabe, aquele sentimento, tipo, eu acho que falta algo. Né? É. Aí eu vi o seu curso, acho que tinha, acho que nem era o executivo. Também o executivo tinha uma maior parte das minhas dúvidas, que era de conteúdo, né? E aí eu falei, vou fazer. Só que, nossa, deu um problema no meu cartão. Aí eu falava pra minha mãe, mãe, mas eu preciso. O desespero do dia da inscrição. É, o dia da inscrição. Aí você sabe tudo pode acontecer naquele momento. E acontece. Aí acontece, mas só que pelo menos a minha mãe aceitou, eu fiquei nessa ideia. Qual dos ideia. grupos você tá? Eu tô no 4. 4. Então você é antiga. É. Eu sei pelo número, que 1, 2, 3, 4, hoje a gente tá no 8, então eu pergunto sempre pro grupo pra saber quanto tempo de abelha tá. Não, porque eu frequentava você porque você tinha muito conteúdo que era muito mais era algo que eu não esperava, tipo, sobre design, que não é uma área que eu achava que tinha tanta coisa. E foi muito rápido quando eu fiz. Aí, por isso que eu fiquei mais focada nisso, tipo, toda vez que você apresentava algum projeto ou alguma palestra, eu ficava atenta para isso. Você já veio pelo conteúdo, é legal isso, né? Você vê que uma vem por network, outra mais pelo conteúdo. Aí quando eu consegui entrar... É uma alegria. É uma alegria. Mas mesmo não falando nada, sabe, um sentimento bom é que a pessoa tem a dúvida e todo mundo pode falar e não tem esse medo. Sem julgamento. Sem julgamento e não tem essa frieza de ser muito reta e, tipo, tenha paciência de tirar a dúvida corretamente que a pessoa fala. Então, agora entendo. Exato. Aquele cuidado, né? O que a gente fala de família mesmo, o carinho. Que é totalmente diferente na área acadêmica, que é tipo, sempre uma coisa muito apressada. Se vira. Você lembra, quando você lembra, meu Deus, esqueci de perguntar. E isso pra mim foi muito importante, porque tirou muitas dúvidas também. Que bom. Fico feliz de ter ajudado dessa forma. E que você se solte, tá vendo como você falou bem? Já tá vencendo a timidez. Mas assim começa. Agora tem uma ali, ó, escondidinha ali que eu sei. Eu reconheço vocês até de máscara, minha filha. Não adianta se esconder, não, tá? Só não lembro o nome direito de todo mundo, porque também... Meu nome é Jéssica, estou no VIP 7. Eu acabei entrando por causa de uma colega minha da faculdade, ela compartilhou um story seu. E aí foi bem numa época que estava procurando conteúdo, porque estava sentindo falta, né, de conteúdos na faculdade. E aí quando eu entrei no grupo, tomei um susto, né, porque é muita coisa, muita coisa. E aí, se não me engano, você estava divulgando, estava numa estágio virtual. E aí comecei a acompanhar. E aí entrou o grupo de espera, foi aquele desespero todo. E é uma ajuda diariamente, né? Estou também no grupo regional. Lá as meninas falam muito, eu fico mais quietinha na minha. Mas eu estou agora no final da faculdade, então tem muita ajuda. Tanto que o meu TCC... conseguiu. No grupo de TCC também? Estou no grupo de TCC. E uma que me ajuda está no VIP 7. Uma das meninas também é de outro estado. E o perfil dela também tem me ajudado. Então foi através de lá que eu conheci. Então, só te agradeço. Eu que agradeço vocês pela confiança, né? Por buscar isso. E essa questão que você falou do estágio virtual é muito legal, né? Porque lá em 2016, vocês viram que eu divulguei o post falando venha para o meu estágio virtual. E hoje eu faço ainda, né? Os estágios virtuais com vocês, que é o quê? Todos os arquitetos, eles divulgam conhecimento, divulgam os projetos para acompanhar e tal. Mas eu não apenas me satisfaço em divulgar o projeto em si. Eu mostro desde o comecinho a reunião com o cliente. Então, todas as etapas como se você estivesse sentado do meu lado aprendendo comigo, né? Porque eu tive sorte, eu sou muito grata pela minha história, pela minha trajetória, pelas pessoas que eu conheci, que eu tive a oportunidade de fazer estágio, mas eu sei que muitos estudantes não têm, né? E acabam se formando sem experiência prática, sem saber como ir para o mercado, sem saber dar o primeiro passo, sem saber a dinâmica de uma obra, sem saber as etapas de um projeto que é tão importante.
Então, eu faço estágio virtual para você estudar em casa e acompanhar como se você estivesse trabalhando comigo, sem ganhar nada, porque né, não tem como pagar para 103 mil pessoas, mas acho que não tem preço o conhecimento, né? A experiência, e eu tiro um tempo do meu dia, né, que eu faço, não é todo o projeto que eu pego que eu faço, estágio virtual que me demanda tempo escrever tudo, montar o conteúdo e ir compartilhando tudo, mas acho que todos eles pontuais, eu nem falei sobre isso aqui porque eu foco era a equipe ideia, né? Não o ideia, conteúdo e as coisas que eu faço, mas todo estágio virtual tem um detalhezinho que é importante para você focar que vai fazer diferença na sua vida lá na frente, né? Então cada um tem um porquê de eu ter escolhido aquele projeto para compartilhar. Então, o que eu digo para vocês aproveitem sempre essa janela, né, essa vitrine que as redes sociais dão hoje em dia para aperfeiçoamento. Eu aprendo muito também, não apenas com os grupos, mas acompanhando grandes profissionais, o JP, Paula Cury, Marília, né, que são grandes referências para mim, que eu acompanho muito. Então, a gente tem que abusar, né, da tecnologia, do mercado, das redes sociais, de tudo isso, para a gente crescer, porque o mercado está aí, ele não para. Se você parar, você acaba ficando para trás de alguma forma, né? Então, acompanhar a tecnologia, acompanhar as inovações. Vocês viram como que você entra aqui com a porta que lê seu rosto. Então, é isso. Né? O mercado está aí e como que funciona o sistema dessa porta? Né? Eu já querendo a louca, querendo detalhamento do negócio. Mas é isso que a gente tem que entender. Né? É isso que a gente tem que saber como que funcionam as coisas e ser curioso. Né? Então, tá sempre por dentro de tudo e acompanhar as coisas que vão acontecendo e que as pessoas vão divulgando. Que é assim que a gente se torna ainda mais profissionais, né? E para sempre satisfazer melhor nossos clientes. E é isso, tá bom, né? Obrigada, gente, pela presença de todos. Foi um prazer mais uma vez. Obrigada ao IA pelo convite. Muito feliz em poder falar, né, sobre esse projeto que eu tanto amo, que é meus filhos, né, minha família, minha colmeia. E obrigada. Até a próxima.